Oi, pessoal! Vocês sabiam que criatividade e lógica estão intimamente ligadas? Toda criação é desvio de algum padrão. Quer saber mais? Então vem conosco! Oi, aqui é a Letícia. E aqui é o Ítalo. Nós somos o Transversos, grupo de artistas, educadores e pesquisadores de criatividade. E hoje nós trouxemos um novo aspecto sobre o ato de ser criativo, para ver junto com vocês. Quando falamos de criatividade, é comum pensarmos que as ideias surgem de modo independente, como quando um louco desembesta e começa a falar. Aliás, nós já comentamos isso em outro vídeo, que vocês podem conferir bem aqui. Ter uma ideia não é algo completamente deslocado do seu contexto. Não podemos fazer loucuras em um mundo onde só existem loucos. Sabemos que uma atitude foi louca quando temos pessoas sãs para percebê-las assim. O que você precisa para pensar fora da caixa? Precisa de uma caixa. Exato. Quando falamos essa expressão sair fora da caixa, estamos dizendo que queremos mudar a perspectiva da situação. Mas só podemos fazer isso se a entendermos como o meio em que estamos inseridos. O processo criativo não começa no vazio. Ele sempre depende de uma estrutura para que possa ser colocada em movimento. Pense, por exemplo, no momento de escrever um texto. Se você não tiver os mínimos conhecimentos de ortografia e gramática, não conseguirá criar nenhuma frase com sentido. Conhecemos as coisas para que possamos transformá-las. E isso abre para o nosso ponto de hoje. Como se passa do conhecimento para a sua transformação criativa? O economista britânico Kenneth Boulding dizia que existem dois tipos de pessoas: as que dividem as coisas em duas categorias e as que não. A Letícia é do primeiro grupo e eu sou do segundo. Para mim, é tudo a mesma coisa. O que queremos dizer é que existem muitos modos de pensar, mas hoje queremos mostrar duas formas mais comuns que aplicamos constantemente nas nossas vidas. Um tipo de pensamento pode ser caracterizado por ser preciso, consistente, exato, trabalhoso, analítico, maduro, direto e realístico, que podemos chamar de pensamento concreto. É o aspecto lógico do pensar. É aquilo que constrói padrões. Um padrão é uma coisa regular que pode ser repetida. Por outro lado, quando usamos de recursos poéticos, míticos, oníricos, fantasiosos, sintéticos, infantis ou paradoxais, estamos no campo do pensamento difuso. É o tipo de pensamento que escapa de categorias fechadas. Um pensamento que dança como nossas cabeças, fazendo mil associações. Enquanto o pensamento concreto precisa definir tudo como certo e errado, o pensamento difuso fica no talvez. Um fica entre o preto e o branco, o outro tem vários tons de cinza. O pensamento concreto é determinante. Seria como um forte facho de luz que foca em algo. O pensamento difuso é como a luz da lâmpada fluorescente, mais fraca e mais espalhada. O pensamento concreto procura diferenças, enquanto que o pensamento difuso busca conexões. Então eles são completamente opostos. Por que você disse que eles são relacionados? Porque eles são opostos, mas ao mesmo tempo são complementares. Devemos pensar que eles são partes do processo criativo, modos de olhar para as coisas. O pensamento concreto é fundamental para descobrir o padrão de algo. E o pensamento difuso serve para que possamos nos desviar desse padrão em busca de novas soluções. Se você tiver que montar um computador ou construir uma casa, você vai precisar muito do pensamento concreto. São atividades que precisam dar um determinado resultado. Por outro lado, se você tiver que escrever um texto, decorar uma sala ou simplesmente fazer uma brincadeira com crianças, você precisa do pensamento difuso, porque são atividades
que valem pela experimentação dessas mesmas. E aqui vai o ponto de ligação entre os dois tipos de pensamento. Um depende do outro. Nós só podemos construir uma casa segura porque muitos experimentaram criativamente no passado com os mais diferentes materiais. Para decorar uma sala, precisamos de uma série de elementos concretos que deixem nossa imaginação divagar, como a própria sala e os seus móveis. Isso demonstra que esses dois pensamentos precisam ser vistos não como linhas fechadas de produção, mas como fases de um mesmo processo. Quando estamos explorando algo, estamos na fase germinativa. É o momento em que as ideias brotam. Aqui as ideias são geradas e O manipuladas. pensamento concreto é responsável pela fase prática. É o momento de agarrar o resultado do que foi gestado na fase anterior. Aqui, as ideias são avaliadas e executadas. Perceba que nós temos bloqueios mentais e sentimos frustração criativa quando não estamos sabendo lidar com essas fases. Devemos deixar a fase germinativa nos oferecer muitas opções para só depois trabalhá-las na fase prática. Se você buscar respostas certas e diretas no momento do pensamento difuso, vai sentir ansiedade. Se você ficar somente imaginando no momento do pensamento concreto, vai ficar procrastinando sem realizar nada. E essa é a nossa dica de hoje. Pare e pense no que está sentindo. Pense se o seu comportamento é o mais adequado à situação que está vivendo. E enquanto pensa nisso, deixe o seu like ou dislike, comente aqui embaixo e se inscreva no canal. Sim, assim nós podemos continuar mostrando como funcionam essas fases nas mais diferentes atividades das nossas vidas. Até a próxima, pessoal! Tchau, gente!